Boa noite, estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast Harmonizando Direitos, em parceria de um projeto feito entre FAPES e FDCI. Hoje estou aqui com a nossa convidada, a doutora Adriana Paubel Ruiz Martins, graduada em Direito pela Faculdade de Viana, graduada em Informática pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, especialista em Direito do Processo e do Trabalho pela Universidade Gama Filho, especializada em Gerência de Informática. Hoje a gente vai trocar aqui umas ideias, bater um papo sobre o tema bens digitais, assim, o tema do direito civil, e vamos tentar, assim, fazer uma análise de como isso vem sendo legislado pelo ordenamento jurídico brasileiro vigente e trocar essa ideia com o especialista. Seja muito bem-vindo, tá? Fica à vontade para trazer esse conhecimento para a gente. E, assim, para começar a nossa conversa, doutora, eu gostaria que a senhora trouxesse uns conceitos iniciais sobre bens jurídicos, sobre bens, coisas, assim, como o direito civil brasileiro classifica e regulamenta isso. A senhora poderia estar trazendo esses conceitos iniciais? Claro que sim. Olha só, na realidade, a gente não tem nada específico para bens digitais. Busca-se muito essa legislação. Há uma adaptação nesse contexto, sabe? A gente não tem aquela, por exemplo, o direito civil está lá. Tem alguma coisa, questão civil, você tem um direito civil que vai acoplar. Você tem um direito penal na hora que surgem as questões penais. Agora, na hora que a gente visualiza aí bens digitais, às vezes a gente não tem prontinho algo específico, uma legislação específica, uma jurisprudência específica, algo que vai contornar essa situação, mas formas de se adaptar a essa situação. Então, assim, uma dúvida que eu fiquei quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre o tema é se os bens digitais seriam considerados somente os bens incorpóreos que nascem digitalmente, ou se, por exemplo, um civil normal tem uma cota de ação de uma empresa. Aquilo não é considerado um bem digital, é um bem incorpóreo, ou só seria considerado um bem digital aquele bem que nasce necessariamente no mundo digital, por exemplo, uma conta de uma rede social, algo desse tipo? Olha, a gente observa nisso aí é o seguinte, tem autores que olham muito a tangibilidade. Aquilo que você pode tocar é considerado um bem, aí, no caso, voltado para o corpóreo, né? É aquilo que você não pode tocar é incorpóreo. Vamos agora em palavras mais simples. Um é material e o outro é imaterial. Então, aquilo que é matéria, aquilo que é solidificado e às vezes não solidificado, como o gás, a eletricidade, o vapor, ele é considerado um bem material. Então, tem autores que levam em consideração a materialidade. Então, a gente vê que o que você fala, ele é um bem digital, sim. Ele pode ser considerado, não é só aquela coisa muito voltada ali, que é muito mídia, muito, né, milhas aéreas, o perfil, né, no caso, o perfil de uma pessoa na rede social e assim por diante. A gente percebe que vem dali, assim, do nascimento da coisa. Nasceu e tem envolvimento com o digital, ele é algo do mundo digital e pode ser considerado um bem digital. Assim, então, quais seriam as principais diferenças entre o bem corpóreo e o incorpóreo, assim, para ficar bem claro para o nosso público? Olha só, o bem corpóreo seria o bem material e o bem incorpóreo aquele que é imaterial, justamente o bem digital. Você e o não bem digital consegue seria tocar. um gênero novo ou ele estaria incorporado dentro desse conceito de bem incorpóreo? Ele é um bem tido como novo, mas ele se encaixa no bem incorpóreo. Então, assim, o que a gente pode considerar hoje como bens digitais, assim? E vamos dar exemplo. Que exemplo é o que marca, né? Que marca? Uma criptomoeda, um perfil numa rede social, um e-book, uma música, milhas aéreas, tudo isso é considerado bem digital. Então, assim, doutor, levando para um outro lado, inerente aos bens, o direito civil ele vai regulamentar a questão de sucessão, etc. Uma questão que eu fiquei pensando hoje quando comecei a pesquisar um pouco assim sobre o tema, para vir conversar com a senhora, como que seria realizado, como que seria regulamentado a questão do direito de herança e sucessões nesse contexto de bens digitais? Porque, por exemplo, às vezes um indivíduo, um cidadão, a gente vive nesse contexto da sociedade de hoje, de influência digitais, a gente vê que o bem digital é um bem que propicia arrecadação de riqueza, que circula mercadoria, publicidade, etc. E você poderia se discutir aí sobre a questão de sucessão, de como que seria partilhado esses bens pós a morte do cidadão que detém esse bem digital como uma rede social.
E também nesse tema, pesquisando, eu pensei assim, bem, como que você vai levar para o direito das sucessões, por exemplo, uma conta no Instagram, uma conta no YouTube, e vai resguardar a intimidade, a vida pessoal daquela pessoa? Assim, é um tema muito complexo ainda, né? Muito complexo ainda. Às vezes a gente não encontra a resposta ideal. Agora, quando a gente tem um titular de um bem digital que é consciente, por exemplo, em testamento, ele já deixa direcionado os bens digitais da maneira que ele quer que seja feito. Aí facilita o lado aí da herança, da sucessão daquilo que são os bens digitais dele, que nem sempre acontece. Muitas vezes a pessoa falece, aí vem o provedor que não deixa ter acesso ao e-mail, aí que as questões têm que voltar para a justiça. Muitas vezes aí as pessoas, os parentes, o pai, a mãe, o filho, quer mesmo, né, ter acesso aos e-mails, por exemplo, de uma pessoa e o provedor não dá. Até que com questão judicial, né, indo para a justiça, aí sim, consegue e até ver. Tem casos interessantes, eu acho importante até comentar com você, que eu acho que tudo que é exemplo, tudo que é história, a gente vê melhor. Um policial norte-americano, ele faleceu. E no caso, os pais dele e a mãe e a esposa queria ter acesso ao e-mail dele do Yahoo, queria conhecer o que ele tinha deixado em termos de e-mail, mas o provedor não deu abertura, não aceitava, até que eles foram para a justiça e conseguiram. Olha o que eles descobriram. Os pais descobriram que ele dizia que era policial, que amava ser policial pelos e-mails, viu que ele tinha completa aversão a ser policial. A mulher descobriu que ele tinha uma relação com um outro homem. E nesse caso todo aí, o que a gente viu? O direito de privacidade dele foi meio que, né, perdeu o sigilo, invadiu. Então isso é muito sério. Então tudo tem limite, né? Mas aconteceu. Tem um outro caso de uma autora que ela falou assim, gente, obra minha inacabada, não coloque, por favor, nas redes sociais, onde for. Ela está inacabada, vai ficar então assim. Mas parece que o filho dela ouviu o contrário. Ele fez com que ela colocasse, fosse colocada a obra inacabada da mãe nas redes e tudo mais. Então, a gente volta no mesmo ponto, ó, aí direito da intimidade envolvido, direito da privacidade. Sim, como isso é tutelado, se com o fenômeno da morte isso se encerra ou se isso vai se proteger além, como que vai transferir esse bem, assim, é uma questão... Necessita de legislação para regulamentar isso, né? Com certeza, é o que se busca. Se busca muito essa legislação específica, se busca a uniformidade da jurisprudência, né? Ou seja, chegar a estudar o caso e montar, no caso, questões. É claro que eu acho que é difícil a gente ter assim. Hoje, por exemplo, a gente tem o direito civil e tem o Código Civil que ampara todas as questões civis. O ideal é que houvesse aí alguma coisa do mundo digital, mas o mundo digital é tão vasto que ele pega emprestado daqui e dali para chegar a um consenso. Aí se adapta e a legislação é feita naquele caso, por exemplo, nesse caso que a gente está comentando aqui, aí consegue pós-morte resolver. Todos os institutos do direito, princípios, analogia, etc. Vai regulamentando, mas assim, legislação própria não existe. Eu estava dando uma pesquisada que existem alguns projetos de lei que assim tramitando na Câmara dos Deputados para vir estar regulamentando isso ainda, mas ainda está bem prematuro ainda. Isso mesmo, está engatinhando, é isso aí. Né? Engatinhando aos passos lentos, enquanto cada vez mais o digital vem sendo parte, né, da nossa realidade. É isso aí. Dinheiro, nossas fotos, nós trocamos aquele método de foto que a gente tinha armazenar em aquelas revistinhas que tinha com aquelas fotos impressas, mudou tudo, ninguém faz isso mais. É verdade, acabou, né? Ficou só na lembrança. É verdade. Aí agora eu queria aproveitar esse crivo para a senhora estar vindo conceituar o que seriam esses bens digitais patrimoniais e bens digitais existenciais, quais seriam essas principais diferenças? Olha só, gente, quando a gente fala em bem patrimonial, é aquilo mesmo, a gente lembra de patrimônio, a gente lembra de valor econômico. Então, os bens, no caso, digitais patrimoniais, são aqueles que envolvem valor econômico, envolve dinheiro. Agora, já quando a gente fala em bens existenciais, envolve conversas, envolve pessoas, envolve imagens, é o lado sentimental da coisa. Entendi. Entendeu? E assim,
Agora então, né, como enxergar a morte em relação a esses bens digitais? Ainda está totalmente carente, né, de legislação para regulamentar a sucessão e seria meio que uma miscelânea do direito de sucessões comuns, feito com algumas adaptações. A senhora poderia estar comentando um pouco disso? Sim, olha só, a herança digital, ela existe, ela está aí, os bens digitais estão levando muito para esse lado, mas é aquela história, quando o titular do bem digital é uma pessoa consciente, ele já se ajusta antes da morte para que tudo que ele tenha digitalmente seja organizado. Isso como no mundo real, porque o testamento, tanto o tradicional como o testamento online, eles são a mesma coisa, eles têm o mesmo objetivo. Então, aquela pessoa que se organiza vai ter. Agora, aquele que não se organiza, as questões voltam-se para provedores, voltam-se para familiares, que tentam aí, através da justiça, resolver o problema. E que assim, o que seria esse testamento digital, assim, como seria feito? Ele seria feito da mesma forma que um testamento tradicional, só que de uma maneira online. Feito online, literalmente online, mas ele, assim, o teor dele é semelhante a um testamento tradicional. Isso, é que nem o testamento tradicional. Eles são semelhantes mesmo. Então, assim, a gente levando para esse lado de redes sociais, hoje a gente vê que nossa vida está praticamente totalmente exposta, o que a gente é, o que a gente gosta, o que a gente faz, está exposto na rede social. Gostaria que a senhora estivesse comentando um pouquinho sobre a sociedade da informação e a sociedade do espetáculo, sobre esse conceito, de onde que ele vem. A senhora pode ficar à vontade para estar vindo comentar. Tá, joia. Olha só, gente, isso é muito interessante. Sociedade da informação, ela tá aí. Conhecemos, sabemos como é que funciona, que é a sociedade digital em que vivemos. Aí fala sociedade da informação. Sociedade do espetáculo? Sim, porque é uma relação social que a gente vê de imagens. É imagem para lá e para cá, para lá e para cá. Então, isso vai acumulando e gera o quê? Pequenos espetáculos. Por isso que a sociedade aí foi colocada como sociedade da informação, a sociedade dos espetáculos. Que nós mesmos, no dia a dia, na nossa vida atual, o digital hoje está muito presente. Então, ele leva a gente a pensar dessa forma. Então, aquilo que acontece em termos de relação das pessoas com as imagens, acabam sendo espetáculos. Então, ela é considerada a sociedade dos espetáculos. Entendi, doutora. Doutora, a senhora poderia estar vindo apresentar a sua obra, estar falando um pouco da sua carreira como professora? Claro. Gente, olha só, eu sou uma pessoa apaixonada pela docência. É o que eu comento sempre, até antes aqui um pouquinho, com as pessoas que eu tive o prazer de conversar, eu falei, sabe o que é o brilho nos olhos? É a Adriana dentro da sala de aula. Como que eu gosto, assim, sabe quando você se encontra na vida, nasci para isso? Então, é isso que acontece comigo. Eu gosto muito mesmo e, na realidade, eu tive a oportunidade de escrever um livro junto com mais 6 colegas de trabalho. Surgiu a pandemia, todo mundo em casa meio que parado, mas a cabeça funcionando, aí combinamos. Cada um escreve um artigo, nós vamos gerar um livro. Aí, isso 2020, né? Em 2022 ele saiu impresso e ele vem muito a calhar com o que a gente está falando, porque ele tem, apesar de ter artigos de várias áreas do direito, ele fala do direito à sociedade 5.0, que é justamente a conexão do direito com a sociedade digital. Então ele traz assim artigos, tem direito ambiental, tem direito do trabalho, tem direito humano, tem direito empresarial, tem direito digital. Cada um aqui tem um tema um direito diferente. Só que todos eles acabam fazendo uma conexão com essa sociedade em que a gente vive, que é a sociedade digital. E daí o surgimento desse nome. Né? Na época a gente colocou sociedade 5.0 porque os japoneses eles têm toda essa nomenclatura e fala de sociedade digital como a 5.0, que eu acho que já deve estar na 12.0, não sei, mas aqui conosco era 5.0, Matheus, então ficou o direito à sociedade 5.0. Aí eu tive, graças né, na época eu pude organizar, fazer parte da organização e deixar um artigo nesse livro, junto com uma amiga aqui, nós organizamos o livro. Entendi, muito importante, né? Totalmente a ver com o nosso tema, né? Sobre essa questão de modernidade, evolução do direito, todos os ramos do direito para o direito digital, né? Isso Sim, mesmo, analisando isso aí. Nessa perspectiva. Doutora, só mais um tema que eu gostaria de tratar com a senhora. Como que seria tratado, assim, essa tutela de um bem digital quando a pessoa fosse atingida por um fenômeno da incapacidade?
Olha só, incapacidade, sabe o que que entra aí? É a tal chamada autonomia privada. É que é alguma coisa que vem aí do judiciário, é uma construção que vem do judiciário. Que a autonomia privada é assim, é uma norma própria. É diferente de heteronomia, que seria uma norma em que alcança o sujeito através de meio externo. Essa não, é do próprio sujeito. Então, a autonomia privada é alguma coisa que fala muito nesse momento. E fala-se muito nos livros que a gente encontra de bens digitais, vários momentos é falado em autonomia privada. Sempre há isso, e a diferença, a ação é essa. A gente tem que ter com a gente que a autonomia é norma própria. Então, autonomia privada, autonomia daquele por si só. Entendi. Doutora, eu gostaria de estar agradecendo a presença da senhora aqui no podcast, agradecer a todo o conhecimento que foi partilhado no dia de hoje, assim, divulgar novamente o livro, né? O Direito e a Sociedade 5.0, um livro que vem trazer sobre esse tema do direito digital, diversos ramos do direito, direito penal, direito ambiental, direito do trabalho, enfim. Agradeço aqui a participação, a gente vai estar levando vídeo, podcast para adolescentes da FAPES e está dando essa ideia, né, de que o direito vai além do direito tradicional, que é o direito penal, o direito civil, mas de uma nova perspectiva também, no âmbito digital, está se atualizando. Tá joia. E nesse sentido aí eu quero agradecer muito à Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim, que me concedeu essa oportunidade de estar aqui hoje, a gente conversando sobre esse tema. Agradecer a pessoa da coordenadora, né, da professora Edneia, que eu tive aí o prazer de conhecer recentemente, uma pessoa carismática que muito bem me acolheu aqui. E agradecer a todos vocês que envolvidos aí, né, no caso você aí no projeto, a Laisa que eu conheci também aqui antes, o Gabriel, a todos vocês que estão nesse projeto, tá? Para mim é um momento assim de muita gratidão e de muita alegria de estar aqui com vocês. Eu gostaria de deixar o meu aqui, além da fala do livro, o meu Instagram, para aqueles que quiserem comunicar comigo. Pode deixar que a gente vai colocar na descrição. A gente coloca na descrição? Tá, então tá ótimo. Tá joia. Mas a senhora pode falar também no vídeo, aí a gente também coloca na descrição. Ah, tá. É @AdrianaPB Ruiz. Então tá bom, tá? Adriana, muito obrigado pela atenção, tá? Tá joia. Eu que agradeço, Matheus, tá? Foi ótimo. Pode ser.